desenhar olhos? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Então o vídeo de hoje é realmente dedicado a um tutorial de olhos estilizados. Então vamos logo começar a fazer um olho básico. E esse é o olho visto de frente, sem muitos detalhes, é aquele olho bem básico que você vê muita gente desenhando e colocando esses olhos aleatórios flutuando aí numa tela. Para começar a desenhar esse olho, a gente vai começar com um círculo. E o círculo vai ser a forma geométrica que a gente vai estar usando para fazer todos os nossos olhos e é a forma base de um olho. A única diferença é que quando você vai virando o rosto ou vai fazendo o rosto visto de diferentes ângulos, esse círculo vai ficando um pouquinho mais achatado em diferentes ângulos, né? Então às vezes ele vai estar mais achatado e ficar um pouquinho mais estreito e às vezes ele vai ficar mais curtinho. Depois que a gente desenha nosso círculo, a gente vai estar realmente fazendo uma linha cortando este círculo em um ângulo de 45 graus. E aí a gente vai estar simplesmente ligando essas pontas, fazendo uma curva, seguindo um pouquinho essa curva do círculo para fazer a nossa pálpebra superior e a nossa pálpebra inferior. Para fazer a pálpebra superior, normalmente eu uso um traço um pouquinho mais grosso. Isso dá um efeito mais bonito, pelo menos na minha opinião, um efeito mais feminino e já serve como um delineador, como um detalhe a mais nos desenhos. Para fazer esses olhos, eu vou estar usando sempre o pincel de caneta de estúdio no Procreate, que é um pincel de fábrica. E aí a única coisa é que normalmente a íris, ela tá normalmente tocando a pálpebra superior, tá? Se você fizer uma íris que ela tá meio que flutuando no meio do olho, parece que a pessoa tá assustada, tipo, com o olho assim, grande. Tá, agora que a gente já viu como fazer o olho básico, a gente vai passar agora para algumas outras situações. Eu quero falar com vocês sobre como desenhar olhos em diferentes ângulos, a diferença entre olhos estilizados femininos, masculinos, infantis e de pessoas mais velhas, a diferença entre estilos de desenho, então tem o meu estilo de desenho, tem estilos de olhos que são mais mangás e tem os olhos de princesas Disney. E eu quero mostrar um pouquinho quais são essas diferenças. E por último, eu quero falar com vocês sobre como colocar expressões faciais nos seus personagens, nos seus rostos, usando nada mais do que a sobrancelha. Então, bora começar, mas deixa eu me apresentar se você é novo aqui no canal, porque, né, eu ainda não falei meu nome nem nada, mas sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Clarissa Beats e aqui no meu canal eu simplifico e desmistifico a ilustração digital para todo mundo. E se você tá aqui querendo aprender um pouquinho mais sobre desenho, sobre ilustração, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque aqui tem muitos vídeos super bacanas sobre ilustração digital. Agora que a gente já viu como fazer o olho básico, vamos falar sobre como desenhar olhos em diferentes ângulos. E o primeiro olho que eu quero falar com vocês é o olho visto aí de 3/4. Então isso é quando uma pessoa está virando o rosto levemente. E o que a gente vai fazer é começar de novo com círculos, só que a gente vai deixar esses círculos mais estreitos. O olho que está mais próximo da audiência vai ser mais parecido com um círculo normal completo. O olho que está um pouquinho mais distante vai ficar bem mais estreito. Só que o que é importante que você perceba é que esses olhos ainda têm a mesma altura. Então você não precisa de fazer o olho mais distante menor também, tá? Ele só é mais estreito. Preste atenção também que muitas vezes, dependendo do ângulo do rosto, o nariz, né, essa pontezinha do nariz, vai estar escondendo um pouquinho do olho. E os olhos normalmente estão na mesma linha, né, das narizes. Só que isso vai depender aí, dependendo do seu estilo. Se você faz um nariz bem fininho e bem pequenininho, é mais importante que você deixe o espaço de um olho entre os olhos, tá? Senão vai ficar bem esquisito se você colocar olhos grandes bem próximos um do outro. E de novo, é a mesma coisa, você vai ligando o canto superior, né, externo, com o canto inferior interno do olho. A íris também vai ser um círculo mais achatado. E se você tiver com dúvida, se você não souber exatamente como fazer isso, você pode simplesmente tirar fotos de si mesmo olhando para a câmera em diferentes ângulos ou procurar desenhos de outros artistas para ver como é que eles fizeram esses olhos. Referências são super importantes e quando você está realmente estudando anatomia, isso não muda, tá? Então, até mesmo para eu fazer todos os desenhos de olhos, eu tava usando fotos de mim mesma para todos os desenhos. Você não precisa de memorizar nada, você não precisa de saber nada, assim, na sua cabeça. Você tem o mundo ao seu redor e você pode usá-lo como referência para fazer os seus desenhos. E aí, outra coisa também pra você prestar atenção quando você tá desenhando olhos é que eles precisam de estar no mesmo nível, tá? Então, não apenas eles têm a mesma altura, mas também tenha certeza que você tá fazendo uma linha, ainda que seja uma linha um pouquinho curvada, né? Já que a gente tem um volume no rosto,
para que os olhos estejam no mesmo nível e um olho não esteja caído. O próximo olho é o olho de lado. E o olho de lado é muito simples porque ele é basicamente em formato de triângulo. E, de novo, esse olho aí você começa com um círculo mais estreito. E aí você vai fazer realmente só um triângulo, ligando aí a pálpebra inferior com a pálpebra superior. E a íris vai estar bem achatada, você mal vê, e é isso. O próximo olho que a gente vai fazer vai ser o olho de frente, olhando pra baixo. Esse é um olho um pouquinho esquisito, porque dependendo da foto de referência que você tá usando, parece às vezes que a pessoa tá até dormindo, porque você não vê nada da íris. Normalmente, quando eu tô desenhando uma pessoa olhando pra baixo, eu sempre adiciono um pouquinho de íris, só pra reforçar que o olho está aberto. E você vai fazer as pálpebras bem juntas, uma da outra, só que aí a íris vai estar coberta. Você não vai ver nem o começo, nem o fim da sua íris. Ela vai estar realmente, só tá vendo um pequeno pedaço do meio, e você vai estar vendo toda a pálpebra superior. Então, normalmente, quando eu faço esse tipo de desenho, eu adiciono uma sombra, né, na pálpebra, e isso ajuda aí delinear realmente qual é o olho, o que é a pálpebra, o que é um cílio e tudo mais. E aí os cílios, já que você tá olhando pra baixo, os cílios eles vão estar apontando pra baixo, eles não vão estar apontando pra cima. Próximo olho é o olho visto de frente, olhando pra cima. Esse é um olho super fácil também de fazer. Começa aí basicamente com o mesmo formato do olho básico, talvez você vai arredondar um pouquinho mais essa pálpebra superior. A diferença é o posicionamento da íris, porque a íris vai estar realmente bem pregada à pálpebra superior. Você vai ver, ela vai estar realmente cortando aí, porque um pouco da íris está realmente em cima do olho. E ela vai estar bem longe da pálpebra inferior. E se você fizer uma íris que tá só pregada na pálpebra inferior, mas não na superior, parece que a pessoa tá assim, realmente assustada e com a sobrancelha pra cima e tá uma coisa meio esquisita. O próximo ângulo é o olho visto de baixo. Então, se a pessoa tiver com a cabeça um pouquinho inclinada assim, você tá vendo de baixo pra cima. Esse olho, assim como o olho oposto, né, que é visto de cima, você vai começar a achatar o seu círculo inicial, só que ele vai ficar um pouquinho mais curtinho, tá? Então, tudo que você precisa fazer é prestar atenção na rotação aí da sua pálpebra, tá? Então, ambas as pálpebras, inferior e superior, vão estar seguindo meias luas. Então, nesse olho visto de baixo, a pálpebra superior vai estar numa meia lua um pouquinho mais acentuada do que a pálpebra inferior. E aí a íris vai estar, de novo, sendo cortada aí, tanto pela pálpebra superior quanto pela pálpebra inferior. E aí o olho visto, né, de cima vai ser o oposto. Então a pálpebra vai estar meio caída e a pálpebra inferior vai ter uma curva um pouquinho mais acentuada do que a pálpebra superior. Tá, agora que a gente já falou sobre como desenhar olhos em diferentes ângulos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença em olhos de diferentes pessoas. Então, se você prestou atenção nos desenhos que eu fiz, todos esses olhos que eu acabei de fazer tinham delineado, tinham cílios bem marcados. Então, eles dão a impressão de serem olhos bem femininos. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como desenhar olhos masculinos, olhos infantis, olhos de pessoas mais idosas e olhos asiáticos. Então, como eu mencionei, o olho básico que eu fiz é um olho bem feminino. Por que ele é bem feminino? Porque a gente tem cílios, a gente tem esse delineado que tá bem marcado, o olho é grande e ele é bem curvado. Quando você vai fazer um olho masculino, ele vai ser um pouquinho mais estreito. Então, ele é um pouquinho mais achatado, ele não é tão circular, ele não é tão volumoso. Ele também é mais angular, então você não vai fazer essas linhas curvadas, bonitinhas. Eles são olhos um pouquinho mais angulares. Pra você realmente mostrar que é um homem, pelo menos na arte estilizada, normalmente a gente não adiciona cílios. Assim que você adicionar cílios em um personagem, você vai perceber que tá parecendo que é um personagem mais feminino. Se você estiver fazendo olhos realistas, obviamente você vai incluir cílios. Mas esse não é o intuito do vídeo. E aí, pra fazer olhos de pessoas idosas, como é que você vai fazer isso? Você tem que realmente prestar atenção nas rugas. E o que eu faço normalmente é, de novo, fazer um olho um pouquinho mais estreito, ainda que sejam homens ou mulheres. E aí, colocar a pálpebra superior bem caída, tipo, tocando na linha dos cílios. Para olhos de pessoas idosas, eu recomendo muito olhar mais fotos de referência, porque existem várias possibilidades diferentes de como fazer olhos de pessoas mais velhas.
Esse é o jeito mais comum de fazer uma pálpebra caída e adicionar rugas aqui nos cantos externos, aqui na parte do nariz e aqui embaixo. Quanto mais linhas você adicionar em um desenho, principalmente contornos pretos, mais velho essa pessoa, esse personagem vai parecer. E isso é uma das coisas que eu mencionei no meu vídeo de 10 dicas de como desenhar pessoas, que assim, é um vídeo maravilhoso aqui no canal, que se você não assistiu, vai lá assistir. E aí, para desenhar crianças, como é que você faz esses olhos? Primeiro, você tem que pensar no posicionamento do olho, porque normalmente as proporções de um olho de criança é diferente. Então a testa de uma criança é bem maior, pelo menos, né, na arte estilizada, é bem maior do que no rosto de uma pessoa. Em uma criança, os olhos estão mais no meio do rosto. Então, coloca esse olho mais no meio do rosto e aí aumenta esse olho, deixa uma íris bem redonda e faça o olho de uma forma mais circular. Então, mais circular ainda do que de uma mulher, né, esse olho feminino que a gente fez anteriormente. E aí, não adicione delineado e não adicione cílios muito grandes, porque isso vai ficar um pouquinho bizarro, tá? Então, esse daí é um olho básico infantil que eu faço com uma íris enorme, que fica uma coisa mais fofinha. E aí, finalmente, como você vai fazer um desenho de um olho asiático? Esse olho, basicamente, ele só vai ser um pouquinho mais estreito, né? Então, vai parecer os olhos que a gente fez olhando pra baixo, ou, tipo, pra cima e coisa assim. Então, eu começo de novo com um círculo. Normalmente, a pálpebra inferior, eu deixo ela reta, então ela não é curvada pra cima nem nada, ela é reta. E aí, a pálpebra superior é como se fosse uma meia-lua. Agora que a gente já falou sobre como desenhar olhos em diferentes ângulos e como representar diferentes pessoas, eu quero falar um pouquinho sobre diferentes estilos de desenho, porque é muito difícil você encontrar dois artistas que fazem olhos de formas idênticas. Estilo de desenho é super importante e eu acho muito bacana que você tire um tempinho do seu dia pra procurar aí os seus artistas preferidos e estudar como que eles fazem olhos. Então você pode estar olhando como que eles colorem as pupilas, qual tipo de pincel que eles estão usando, se eles fazem o contorno dos cílios inferiores ou não. Então tem muitas formas diferentes de você representar olhos. E aí, nessa sessão do vídeo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre dois estilos de olhos que eu acho que são os estilos mais comuns de olhos estilizados, né? O olho de mangá é muito simples de você fazer, porque basicamente você começa com esse círculo, mas você vai deixar ele um pouquinho mais estreito, porque os olhos de mangá normalmente eles são altos, se isso faz sentido. Mas basicamente, ao invés de você estar usando círculos, você vai estar usando formas um pouquinho mais ovais, tanto para a íris quanto para a pupila. Você vai estar usando menos cílios, tá? Então você pode deixar uma coisa um pouquinho menor. Se você quiser, você pode não estar juntando, né, os cílios inferiores e superiores, eles não precisam estar tocando. E pra você ver mais exemplos disso, cara, basta você colocar no Pinterest Manga Eyes. Sério, basta você colocar isso e começar a copiar esses olhos, porque eles não são difíceis de fazer. E aí a gente tem os olhos também de personagens da Disney. Se você procurar também no Pinterest, né, olhos Disney, você vai ver que vários deles são meio diferentes, tá? Diferentes personagens, têm diferentes estilos de olhos. Mas, basicamente, o que eles fazem muito são pupilas e íris bem grandes. Então, parece que é uma coisa bem fofinha. E os olhos são super arredondados, com formatos mais realistas do que o meu. Porque o que eu faço, normalmente, é realmente a linha dos cílios inferiores, ela sobe, né? Enquanto que dos desenhos da Disney, pelo menos os que eu notei, não tem essa curva pra cima tão acentuada. Então você faz realmente como se fosse uma curva e fica uma coisa bem suave, bem fofa, não sei. Mas fica bonitinho. E aí também o que eu percebi é que eles não colocam tantos cílios, tá? Mas isso depende bastante do desenho, porque se você olhar, por exemplo, os olhos da Elsa, tem muito cílio, tem muita maquiagem, coisa assim. Então depende do desenho. E, finalmente, a última coisa que eu quero falar com vocês é sobre expressão facial. Eu amo adicionar expressão facial para os meus desenhos, eu amo adicionar histórias nos meus desenhos, vocês já devem ter visto isso se vocês assistem os vídeos aqui do canal. E para você adicionar expressão facial é muito fácil, na verdade eu até tenho um vídeo
aqui no canal que é totalmente dedicado a esse assunto, mas uma das formas mais fáceis que você tem pra adicionar alguma emoção ou alguma expressão facial é usando as suas sobrancelhas. Então, eu tenho esse rosto aqui que eu fiz, um rosto bem padrão, bem neutro, com um sorrisinho de Mona Lisa. E aí, tudo que eu vou fazer vai ser diferentes sobrancelhas. Então, uma sobrancelha neutra, ela tá realmente um pouquinho curvada aqui na base, porque é como se ela estivesse paralela ao círculo do olho. E aí, se você mexer com um pouquinho o ângulo dessa sobrancelha, você pode deixar uma sobrancelha mais marcada, que aí já dá um pouquinho mais de personalidade pra esse personagem. Você pode levantar uma das sobrancelhas para uma expressão um pouquinho mais de, tipo, interesse, curiosidade, algo assim. Você pode estar colocando as sobrancelhas e juntando elas para baixo, então para uma pessoa que está com um pouquinho de raiva. E para isso, por favor, não esqueça de, adicionar algumas rugas, ainda que seja um personagem jovem. E aí, se você quiser uma pessoa que tá mais surpresa, basta você fazer o oposto da sobrancelha com raiva, você vai levantar ela para os lados, Então, também para desenhar sobrancelhas e expressões faciais, é bem interessante você procurar aí fotos de referência de desenhos animados, porque muitas vezes o desenho animado te dá essas expressões de uma forma super simplificada que você aí depois consegue emular na sua arte. E aí, a outra expressão facial também que é super fácil de você fazer só com a sobrancelha é uma expressão de tipo tristeza, preocupação, porque basta você trazer a sobrancelha um pouquinho mais pra baixo e juntar elas pra cima. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a desenhar olhos. E se você tá afim de aprender como desenhar rostos, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Também já tenho um vídeo sobre como desenhar corpos, expressões faciais, poses dinâmicas e muito mais. Então eu vou deixar esses vídeos linkados na descrição desse vídeo, assim como a playlist de tutoriais de desenho aqui em cima. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva se você não é inscrito. E eu vejo vocês semana que vem. Até logo, tchau!